todos, esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Compreendendo o que é o Espiritismo. Nós estamos vendo a terceira parte desse livro, que se trata do segundo capítulo, com o título de Noções Elementares de Espiritismo. Hoje nós veremos dois temas dessa parte desse capítulo, onde Kardec nos explica alguns temas, alguns assuntos bem relevantes de forma bem resumida, para que possamos entender um pouquinho mais sobre o Espiritismo. O primeiro tema de hoje é charlatanismo, né? Kardec vem explicar que certas manifestações, elas são passíveis de imitação, né? Que então as pessoas podem estar ali imitando, né, os médiuns, imitando as manifestações, até através, né, de que espíritos levianos vêm então ali para querer zombar, para querer ali ter uma credibilidade, querer nos enganar, propriamente dito. E ele explica que as manifestações, aquelas que são feitas, né, com o transporte, com a escrita, golpes, movimentos, essas são mais comuns de acontecerem, porque não tem como a gente estar ali, às vezes, tendo o conhecimento, né, sabendo a diferenciação, que essas são manifestações mais brutas. Já aquelas manifestações mais cultas, manifestações de ensinamentos, essas são manifestações mais difíceis, né, deles então ali estar imitando, né, de estar ali nos enganando, porque se tratam de manifestações de espíritos superiores, que vêm nos orientar, que vêm nos instruir. Então ele explica que a gente precisa então estudar para que a gente possa conhecer e saber diferenciar quando se trata de uma manifestação que ela é uma manifestação séria, uma manifestação que ela vem sem nenhum interesse. Então ele sempre ressalta que as manifestações, as comunicações, elas têm que ser totalmente desinteressadas pela parte do médium, pela parte do espírito que está ali se comunicando. Aquelas manifestações que têm interesse então reunir multidões, de cobrar por isso, então a gente tem que desconfiar, né? Por conta que acaba sendo espíritos ali que querem se aproveitar e têm um interesse daquele assunto, né? E ele explica que ainda aquela fé cega, né? Aquela ganância pelo dinheiro, aqueles espíritas que são muito entusiasmados, né? Aqueles que vem aquele entusiasmo, que acreditam em tudo que vê e tal, que não é legal, que a gente tem que ter aquela calmaria, observar, analisar tudo, não acreditar tudo em que vê, né? Começar a observar aquela comunicação, aquela situação, aquele ambiente, e aí tirando as suas conclusões para poder então saber o que é correto, o que não é. Porque aquele espírita que é muito entusiasmado, tá, acredita tudo em que vê, faz uma propaganda, e aí depois ele acaba então se desanimando, e aí ele acaba então falando, não, aquilo lá não é sério, mas ele não foi antes estudar, não foi antes ter conhecimento, então ele acreditou naquilo que ele estava vendo. Então ele fala que não podemos ser assim, né, que nós precisamos estudar, precisamos observar, analisar todas as situações, para a gente saber se a gente está sendo enganado ou não. E ainda ele vem sempre ressaltar, né, que tem que ter totalmente desinteresse, tem que ser uma coisa, uma doação, né, tem que estar ali de coração e de mente aberta. O segundo tema é a identidade dos espíritos. E aí Kardec vem dizer, nos lembrar, que os espíritos nada mais somos do que nós também desencarnados. E como tem as fraquezas humanas, a mentira também pode ser uma das coisas ali que tem a dos espíritos desencarnados. Então, algumas das vezes, eles podem usar nomes renomados para se comunicar, para passar confiança. E aí é onde entra, nós devemos observar, porque o nome não é a parte mais importante da comunicação. A importância da comunicação é o ensinamento, aquilo que ele vem passar. Então, quando ele trata aqui, ele explica que quando se trata de espíritos, né, mais antigos, né, espíritos de outras gerações, de outros séculos, é mais difícil, então, de saber
a identidade dele, de saber definir mesmo se é esse espírito, porque a gente não conhece, né, o linguajar, a gente não conhece os trejeitos, os tipos de comunicação. Então, que algumas das vezes, alguns espíritos superiores, eles dão como nome, por exemplo, de São Pedro, mas não quer dizer que ele seria desse apóstolo. Ele poderia ser da mesma ordem dele, mas para ficar de mais fácil identificação para nós, para a gente ter uma noção do que se trata, ele dá esse nome, para a gente poder, então, identificar as comunicações, quando vem as comunicações dele, mas não quer dizer que pode se tratar dele. E que quando se trata de espíritos, né, mais contemporâneos, mais da nossa convivência ali, da nossa geração, assim dizer, é mais fácil da gente identificar dos trejeitos, o linguajar, principalmente quando se trata de um familiar. Que aí pelo familiar você vai conseguir identificar o linguajar, às vezes coisas íntimas que esse espírito vai falar. E que tem que lembrar que o espírito, ele vai dar a comunicação, ele vai estar oferecendo de acordo também com o que o médium consegue estar comunicando. Então não vai ser uma coisa ali idêntica, né? Mas que ele vai estar tentando ao máximo captar aquilo que aquele espírito está passando para aquele médium. Mas é uma maneira mais fácil, né? Quando se trata de um parente, de um amigo, uma comunicação, porque aquele amigo, aquele parente, a gente sempre sabe que tem a pessoa que a gente convive, ela tem o costume de falar alguma palavra, algum jeito de falar, ou contar alguma passagem que a pessoa viveu ali com ela. Então é mais fácil de identificar, diferente daqueles espíritos mais antigos, né? Porque a gente não teve a convivência ali com eles. Mas Kardec vem e nos fala mais uma vez que o importante é a gente identificar a qualidade dessa comunicação. É uma comunicação de qualidade? É uma comunicação boa? Os ensinamentos que ela vem nos trazer, a gente aceita, a gente não aceita, a gente confia, a gente desconfia? E é tudo através do quê? Do ensinamento, da observação e do ambiente que a gente está, na onde essa comunicação ela é feita, né? Se é dentro de uma casa espírita ou se ela é feita aleatoriamente, né? Então a gente precisa sempre estar analisando o contexto todo, que é assim que a gente vai saber se existe charlatanismo e a identidade do espírito, se ele está falando a verdade ou não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês acompanhem. Todos os dias nós temos vídeos aqui nos ensinando um pouquinho mais sobre a doutrina espírita para iniciar nosso dia, para a gente serenar nossos pensamentos, para a gente emanar energias boas, para a gente vibrar coisas boas, que é isso que o nosso mundo precisa, né? De boas vibrações, para a gente aumentar as nossas energias aí e a gente ir em busca do nosso melhoramento cada dia mais. Um ótimo domingo e gratidão!